numa empresa grande, se vive essas regras. E quando você consegue depois montar a sua empresa, aí você sofre. Aí realmente fica difícil. Trabalho, amor e saúde. Faço eventos, faço competições, faço cursos. E tem 10 princípios. Vamos a eles. Primeiro, atividade física, todos os dias. Quem faz? Levanta a mão. Aê, boa! Pessoal, nosso corpo sem atividade física apodrece. Segundo princípio, alimentação equilibrada e orgânica. Se alimente bem, não come coisas que fazem mal, não coma muito. Enfim, analise todo dia o seu café da manhã, o seu almoço e o seu jantar. Terceiro, dormir o suficiente para sentir-se descansado. Vocês são jovens e aguentam uma farra 7 dias por semana. Mas se não dormir, esse corpo a conta nosso chega. Vai. A conta chega, né? A conta chega. Quarto princípio: trabalho, fazer dele um lazer, um prazer. Se não estiver gostando, mude. Quinto, ler, estudar, estar sempre bem informado. Seja permanentemente um CDF. Você sabe o que significa isso? Sexto, espiritualidade, viver a própria. Não sair na missa todo fim de semana, mas ter uma religião, acreditar em Deus e entender que realmente a vida é um mistério. Deve ter aí um Deus que fez tudo isso e não sei quando a gente vai quando morrer. O importante é não se preocupar com isso. Sétimo princípio, amar a família e os amigos. E o oitavo conclui, inimigos, jamais tê-los. Então, faça amizade com todo mundo. Mesmo se o cara for corintiano e você for palmeirense, se dê bem com ele, não tem problema. No jogo entre Palmeiras e Corinthians, vocês vão junto no estado. Agir com ousadia, calma e persistência. E o 10º princípio, cumprir as metas estabelecidas. Esse caderninho aqui é o meu diário. Eu tenho mais ou menos 20 já, desde ou mais, a época que eu tinha 18 anos que eu comecei a escrever. O Anderson está escrevendo meu livro sobre a minha vida, foi fácil. Pegou todos os meus diários e reproduziu, botando uma linguagem... Você que é o Anderson? Não é fácil assim, não. Não é fácil assim. Não é fácil. Mas fazer o diário e todo dia, o último dia do mês, se recolha lá pelas 6 horas da tarde para ler o diário daquele mês. E não pode ocupar mais do que 5 páginas, porque você só vai escrever fatos realmente marcantes, importantes. Legal. Muito bom. Quando eu escrevi, dei uma palestra aqui e fui aplaudido. Boa. Pessoas. E legado a gente deixa nas pessoas. Gratidão, Ernesto, gratidão, Pedro, gratidão, Wagner, por deixar um legado do conhecimento de vocês para os nossos estudantes, nos nossos estudantes, na mente de cada um deles. Gratidão. Uhul! É foto, é vídeo, é vídeo. Olha a onda! Importantíssimo, que está aí, muito falado, não sei se é a opinião de vocês, mas mais falado do que realmente realizado, mas a IA, sem dúvida, quer dizer, ela já existe, nós estamos agora em 2025. Na década de 90, já se começou a falar de IA. E até agora está aí. Eu, por exemplo, se eu precisar saber qual é a capital do Maranhão, hoje eu não tenho problema. Eu vou lá na IA e pergunto qual é a capital do Maranhão e ele me diz a resposta correta. E qualquer coisa mais complexa também. Agora, se você perguntar para a IA, como é que eu faço para ganhar mais dinheiro e ficar rico amanhã?
Talvez a IA vai te responder, trabalhe bastante. Também ela não dá respostas milagrosas ou impossíveis de serem resolvidas assim tão facilmente. Mas ela está realmente tendo os problemas, vai acabar com os empregos, vai fazer com que tudo seja automatizado. A programação já está nesse nível, mais ou menos, desde a década aí de 60, 70, 50, 40, e nada mais é do que você traduzir um código, a partir daqueles 7 comandos básicos, a resolução de qualquer problema. Então, quem é programador sabe que um programa resolve qualquer problema, desde que seja bem explicado, que tenha uma lógica, aí ele faz. Um deles é lucro, não importa. Você pode fabricar bolinha de queijo, pode ter uma fábrica do tamanho do bonde, a não ser que você seja uma empresa governamental, aí pode ter prejuízo, o governo banca. Mas fora isso, se você montar o seu negócio, você tem que entender, tem que dar lucro. A receita tem que ser maior que a despesa. E esse detalhe é dificílimo, né? Porque a despesa cresce sem você perceber e a receita cai sem você saber. Segundo, a tomada de decisões. Quer dizer, a TI hoje fornece dados, fornece rotinas, mas o RP não toma decisão. Quem toma decisão, no fundo, depois é você. Quer dizer, a tomar decisões é um ato de... E você não pode ficar enrolando. Chega um momento na vida pessoal, na vida profissional, que você tem que tomar uma decisão. Se der errado, aí você muda. Mas você não pode ficar sempre sem tomar a decisão, deixar todo mundo sem saber qual é a posição que você deve tomar. Então, favorece muito essa tomada de decisão. E hoje tem muitas decisões que realmente são automáticas. É o próprio RP que toma. Outra coisa é pessoas. A IA não tira empregos, tira tarefas repetitivas. O novo papel do líder é ensinar pessoas a pensar com as máquinas e não contra elas. Então, vocês que estão numa fase assim bem importante, que é essa o nosso dia a dia, procure exatamente saber usar a IA. Entender que ela também não vai resolver todos os problemas, tal. Saber bem usar a IA. Saber até como fazer uma pergunta. Depende muito de como você faz a pergunta para obter uma boa resposta. A visão de fazer tudo da forma mais rápida, mais barata, mais eficiente, está sempre trabalhando de forma dinâmica, sempre procurando melhorar, sempre vendo o que o concorrente está fazendo, o que o colega está fazendo, uma forma de melhorar. Quando você está guiando o carro, fala, pô, estou com esse problema, como é que eu posso fazer para melhorar? Sempre pensando naquilo que você foi envolvido, seja como colaborador de uma empresa, seja como dono da sua empresa, seja como uma decisão pessoal. Decisões é o IT na tua cabeça. Ele tem que ser bem usado. Ele tem que ser usado que toda decisão que o IT tomar seja positiva. Não te leve para o caminho errado. Não diminua o teu rendimento, não diminua a sua posição na sociedade. O colega está sempre crescendo, sempre fazendo uma coisa que, opa, nossa, ele fez isso. Entendeu? Para isso, estudados e alertas, cresce o cansaço digital. A IA só faz sentido quando anda com a inteligência emocional. Quer dizer, saber usar a IA nos momentos certos e também não abusar muito dela. Em resumo, em termos de futuro, com IA existem mais perguntas do que respostas. Quer dizer, a gente não sabe, no dia de hoje, aonde a IA vai nos levar. Ela vai ser tão importante como importante foram muitas outras coisas que aconteceram, né? A criação de máquinas, da eletricidade, do telefone. Quer dizer, durante os séculos passados, também aconteceram fatos que deram uma transformação tremenda no dia a dia das pessoas, na sociedade, nas empresas. A IA também vai trazer essas consequências. Então,
importante a gente acompanhar, ficar lendo tudo que aparecer, acompanhar de perto, conversar com os amigos, pedir a opinião do colega e ficar atento. Ah, bem, vamos, você viu, aí ela fez isso. Nossa, lá naquele caso ela fez isso. E ela fez, sabe, tá por dentro. Não esquecer, não fazer de conta que ela não existe. Ah, nem vou me importar com isso, porque não vai dar em nada. Vai dar. Vai ser realmente uma das coisas fortes que vai mudar todo o nosso processo nos próximos anos. Tem uma coisa, do IP, a verdadeira essência da inteligência humana ou artificial, quer dizer, a IA, ela nada mais faz do que resolver todos os IPs, né? Resolve todos os problemas, fazendo uma comparação disso com aquilo e qual o caminho a seguir em cada uma das situações. Indo com todo esse alvoroço e vamos ver o que vai acontecer. Se realmente ela vai afetar a nossa vida, se ela vai nos substituir, se ela vai fazer com que tudo fique melhor, qual vai ser o efeito no trabalho. É realmente o que aconteceu nesses 60 anos aí que eu estou. Já estou com 82, né? Comecei com 15, dá mais de 60 anos, mais de 30 mil dias. Mas, apesar da idade, eu me considero um garoto de programa. Porque até hoje, eu sou viciado em programação. Eu acho assim, eu digo que a raça humana se divide em duas. Os programadores e o resto. Porque essa atividade de programação, que agora até está sendo ameaçada a sua substituição pela IA, eu estou duvidando um pouco, é realmente uma tarefa muito legal, porque você, em curto prazo, né, a cada 5, a cada 10, 15 dias, a alegria de ver a porra do seu programa funcionando na tela. E como todo garoto de programa, aprendi que tudo se resume em 7 comandos. Quem aqui já está programando e tal, e sabe quais são os 7 comandos mais básicos da programação? Vamos ver, pode levantar o braço. São 7 comandos básicos. As 4 operações aritméticas, somar, subtrair, dividir, multiplicar. As operações básicas de ler, né, o computador, para resolver os seus problemas, ele precisa. Antigamente era através de cartão perfurado, depois veio a leitura de fita, leitura de disco. Hoje o computador recebe até a nossa voz e consegue tratar os dados que a gente está oferecendo a ele para ele dar uma solução, resolver um problema, emitir uma contabilidade, fazer todo o processo contábil. Enfim, o que realmente faz com que um programa de computador tenha essa força, eu diria até que superior ao nosso cérebro. Quem se arriscaria a dizer o que realmente é a coisa mais importante num programa de computador? Processamento. O comando IT. A nossa cabeça também está a cada momento fazendo o processamento das coisas que acontecem usando o comando IP. Por exemplo, você quando chegou aqui agora e se sentou, você certamente fez um IP na sua cabeça. IP, a cadeira está vazia, eu vou me sentar. Se não, eu vou procurar um outro lugar. Então veja que a todo instante a nossa cabeça age de uma forma muito semelhante ao computador. Fazendo essas operações básicas da aritmética de somar, subtrair, e o IP. Mas é o IP que resolve se o programa vai ou não funcionar. Se você não colocar o IP nos lugares certos do seu programa, vai dar pau. E todos querem saber essa história, né? Porque a TOTOS realmente, a SAP, a Oracle e outras empresas estrangeiras tal. No Brasil, é uma empresa brasileira. Vocês veem que em poucos segmentos, né? Segmento de automóvel, de avião, de monte de indústrias, quase em nenhum segmento é uma empresa genuinamente brasileira que domina o mercado.
Qual é o segredo da TOTOS? Fusão. Fusão. A gente se uniu com os concorrentes. Né? Eu fiz engenharia porque eu não entendia química, de jeito nenhum. E depois, aqui também é um conselho meio genérico para vocês, não tentem, assim que vocês se formarem, que é o sonho de cada um, montar o seu próprio negócio. Se você não trabalhar em empresas importantes que tenham realmente uma gestão completa, você vai se dar mal. Então eu realmente tive a sorte de trabalhar na DECA, uma empresa nacional, muito bem administrada. Depois eu fui para a Metal Lab, também outra empresa fantástica, e lá realmente eu aprendi muito, além do que eu já tinha aprendido na faculdade. E aí consegui ser para os clientes que compram um computador, no caso da VUL, ou no caso da Siemens, que teve a sua época de produzir computadores, como funciona essa máquina. Aí você vai lá dar aula, e aí eu sempre digo que quem mais aprende uma aula é o professor. Porque ele tem que explicar uma coisa complicada, ele tem que entender. A Siemens, que é uma baita empresa, tal, se meteu na área de computação, porque era um negócio bom. Mas veja que coisa curiosa. A IBM, a IBM chegou para a Siemens e falou: se vocês não saírem da área de computação, nós vamos entrar na área de telefonia também. Quer dizer, coisa de cachorro grande, que cada um combina com os concorrentes, quem vai atacar qual mercado. E curiosamente hoje, computador e telefone está numa maquininha que está no bolso de cada um de vocês, né? O celular hoje, ele é um computador e ele é um telefone, coisa incrível, que gerou exatamente a saída da Siemens do mercado de computação, porque a IBM falou que se eles continuassem na área de computação, eles entrariam na área de telefonia. As atividades, eu era programador lá, e falaram assim: ó, agora tchau, ficou só o pessoal de manutenção para dar ainda suporte aos clientes que tinham a máquina durante alguns anos. E eu tinha um sisteminha que eu tinha desenvolvido para mostrar para os clientes da Siemens o que um computador é capaz de fazer. Uma rotina de faturamento, uma rotina de cobrança, uma rotina contábil, um pouquinho de folha de pagamento e tal. Fui montando, né? Em Assembler. E aí, quando a Siemens fechou, eu cheguei para o alemão e falei: escuta, alemão, posso usar esse sisteminha que eu estava fazendo aqui para mostrar para os clientes o que o computador é capaz de fazer e montar meu próprio negócio? Sabe o que o filho da mãe falou? Se não der funcionar, pode. Que dava pau pra caramba. Às vezes no meio da demonstração, pimba, saía do ar, dava pau. Mas a SIGA começou assim, com essas rotinas que eu desenvolvi lá, e aí foi crescendo, pagamento, cobrança, estoque, fazer pagamento. E a Siemens, na verdade, a raiz da TOTOS. Então, esse crescimento, ou essa situação que a TOTOS tem hoje, foi realmente o resultado de uma fusão que a gente fez. Né? Porque a gente estava lá no mercado, em 74, e veio a época dos micros, uma pauleira, porque a gente teve que converter tudo que estava no mainframe para micro, tudo que estava em Assembler para Clipper. E hoje, até hoje, o Proteus usa o Clipper, que na verdade mudou de nome para ADVPL, porque o Clipper não rodava o Windows e o ADVPL roda o Windows. Foi desenvolvido internamente lá dentro da Microcida. Está aí o meu sócio Laércio, que é um gênio. Contratei ele com 16 anos, ele desde o início mostrou um cara excepcional, e sem que ele esperasse, eu cheguei e falei: Laércio, 50% da empresa é seu. Aí ele se esforçou mais ainda, e foi assim que nasceu a Microcida e depois a TOTOS. Então a coisa foi dessa forma. E com a ameaça estrangeira. Né? O Brasil é um país imenso, o Brasil é um país que tem uma população muito grande, então é um mercado fantástico. No entanto, na maior parte dos negócios, se você for pegar os vários setores de empresas que tem, a maior parte é dominada por empresas estrangeiras. Um dos segmentos em que
realmente é uma empresa brasileira que domina o mercado é a TOTVS. E por quê? Porque a TOTVS se uniu com os concorrentes. E quando você se une aos concorrentes, você realmente cresce tremendamente. Às vezes tem diferenças normais, e você tem que ter então muito bom humor, muita paciência a se dar bem. Então a TOTVS é o resultado inicial da formação da Microsiga, com a DataSul. Quando eu passava numa feira perto do Miguel da DataSul, saía faísca, assim como com os caras da RM, com os caras da Local Web. Enfim, e agora? Tivemos que fazer o Clipper funcionar no Windows. Tem que aí criar novos comandos e tal. O Clipper estava saindo do mercado. Então, foi criado o nome, nós mudamos o nome, vamos dizer assim, do Clipper para ADVPL, Advanced Proteus Language. Isso na década de 80. Até hoje, 2025, o ADVPL é a linguagem básica do Proteus, que é o sistema mais importante da TOTVS. Hoje são dezenas de empresas. Da Logocenter, essa fusão foi relativamente fácil, porque o Orlando já estava a fim de se aposentar, então a gente fundiu a Microsiga com a Logocenter. Mas essas outras duas foi realmente a briga com o concorrente. Pessoas que se odiavam, mas que viram que se não houvesse o bom senso de se unir, iriam ser dominadas totalmente pelas empresas estrangeiras. Então a gente se uniu com a RM e a gente se uniu com a DataSul. E DataSul e Microsiga brigavam com todo cliente que a gente entrava, estava nós e DataSul, nós e DataSul. Um metendo o pau no sistema do outro, mas no fim a gente se juntou. E isso fez com que a empresa realmente crescesse um monte de clientes, o que permitiu o IPO. A IPO, pessoal, é a abertura de capital. Você passa a vender sua empresa para sócios que compram ações, injetam dinheiro na empresa, ela se torna uma empresa pública e, com isso, o dinheiro fica bem mais fácil você crescer do que depender só do seu próprio bolso. Então, aí é o dia da abertura do capital. Está lá o Wilson, o Rogério, eu, o Laércio e um cara da Bolsa. E assim, a TOTVS foi crescendo e hoje a TOTVS tem 52% do mercado. Enquanto que em qualquer país que você olhar, você pegar o mapa mundi, você vai ver que quem domina o mercado é a SAP e a Oracle, e as empresas nacionais têm no máximo 20 e poucos por cento do mercado. Mas logo após o IPO, eu informo, me mandaram para o conselho. Olha, você só está vindo uma vez por mês aqui, você pode ficar em casa, e você vem para tomar as decisões mais importantes. Já acho um negócio meio maluco, né? Como é que você vai tomar uma decisão indo só uma vez por mês lá na empresa? Mas você acompanha. Isso é exatamente o pessoal do conselho. Então me jogaram para o conselho. Só que minha mulher falou assim, aqui também não, Bastião. Vai arrumar um lugar para você trabalhar. E aí, eu estava com 63, e na SA, acima de 60 anos, você vai para o conselho. Foi duro, mas eu resolvi continuar trabalhando. E criei uma empresa de ensinar programação. A TI educacional foi uma escola. Criei uma escola, que é o prédio, inclusive, que eu estou até hoje, onde tem as salas de aula, e começamos a ensinar programação. Assembly, também outras linguagens que eu vou, mas principalmente também ERP. É difícil você achar um curso de ERP. Aqui tem uma disciplina, né, que está aqui. Mas enfim. E aí nasceu o ERP em sala de aula, que é um exercício que está aberto para vocês fazerem. Um exercício bem completo. Você fazendo esse exercício, pelo menos o beabá do ERP você já sai conhecendo. Ele é bem completo, bem simples de entender e chegar lá. E aí,
com a abertura do capital, eu no conselho, em casa, minha mulher me expulsando de casa, sem ter o que fazer, quer dizer, sem ter o que fazer, mas continuando a programar, sempre programando. Criei a RPPlex. A RPPlex fazia embaixo da TOS, que é o clicker do ADVPL, e o sistema está aí no mercado hoje. Eu tenho o que fazer, todo dia às 8h30 eu estou lá na RPPlex, que está num dos prédios que era da Microsiga, bem em frente a Corpus, continuando a trabalhar, e o dia que eu morrer, se eu morrer à tarde, eu tenho certeza que de manhã eu vou ter ido ao trabalhar. Porque mesmo eu estando doente, eu vou trabalhar. Pessoal, o trabalho, além de te dar muita grana, é um prazer, porque te dá resultado. Você todo dia tem uma novidade. Então, eu critico muito essa aposentadoria obrigatória, forçada, enfim, mas aí já é uma questão pessoal. Enfim, nasceu do conhecimento que eu tive no Proteus, está só em outra linguagem, está em PHP, é intuitivo, está na nuvem, quer dizer, o que significa o sistema na nuvem? Sistema que uma única fonte de programas para todos os clientes. E é um diferencial muito forte daquele software, daquele RP que não é na nuvem, ou seja, que cada cliente tem a sua biblioteca de programas. Porque aí a cada alteração de lei, essa alteração precisa ser feita em todos os programas, em todos os clientes, individualmente. Ao passo que tem uma vantagem, cada cliente pode chegar lá, meter a mão em cada programa e fazer as alterações que achar conveniente para a sua empresa. Então essa é uma decisão, é uma situação bem polêmica, mas só para vocês saberem. Uma coisa é uma software house que tem um único programa para todos os clientes, uma única base de programa para todos os clientes, e faz as alterações via parâmetros e tal, para atender a todos eles. Outra coisa é uma software house que tem para cada cliente uma biblioteca própria de programas, que ela sugere inicialmente, mas que aos poucos vai se modificando conforme o cliente vai pedindo as alterações, e aí cada um fica com uma versão diferente. Com a reforma tributária, isso aí vai dar problema. Tudo isso é história viva. Aí eu criei a RPPlex para ter o que fazer, e hoje é uma empresa que tem uma RP, está aí no mercado, não é uma empresa grande, mas pelo menos eu todo dia de manhã tenho para onde ir. Eu vou para a RPPlex. E lá eu fico programando, destacando dos clientes. O futuro chegou, e agora? Então, estamos vivendo. É foto, é vídeo, é vídeo. Olha a onda! Trabalho, amor e saúde. Faço eventos, faço competições, faço cursos. E tem 10 princípios. Vamos a eles. Primeiro, atividade física, todos os dias. Quem faz? Levanta a mão. Aê, boa! Pessoal, nosso corpo, sem atividade física, apodrece. Apodrece. Segundo princípio, alimentação equilibrada e orgânica. Se alimente bem, não come coisas que fazem mal, não coma muito. Enfim, analise todo dia o seu café da manhã, o seu almoço e o seu jantar. Terceiro, dormir o suficiente para sentir-se descansado. Vocês são jovens e aguentam uma farra 7 dias por semana. Mas se não dormir, esse corpo a conta nosso chega. Vai. A conta chega, né? A conta chega. Quarto princípio: trabalho, fazer dele um lazer, um prazer. Se não estiver gostando, mude. Quinto, ler, estudar, estar sempre bem informado. Seja permanentemente um CDF. Você sabe o que significa isso? Sexto, espiritualidade, viver a própria. Não precisa ir na missa todo fim de semana, mas ter uma religião, acreditar em Deus e entender que realmente a vida é um mistério. Deve ter aí um Deus que fez tudo isso, e não sei quando a gente vai
quando morrer. O importante é não se preocupar com isso. 7º princípio, amar a família e os amigos. E o 8º conclui, inimigos, jamais tê-los. Então, faça amizade com todo mundo. Mesmo se o cara for corintiano, você for palmeirense, se dê bem com ele, não tem problema. No jogo entre Palmeiras e Corinthians, vocês vão juntos no estado. Agir com ousadia, calma e persistência. E o 10º princípio, cumprir as metas estabelecidas. Esse caderninho aqui é o meu diário. Eu tenho mais ou menos 20 já, desde ou mais, a época que eu tinha 18 anos que eu comecei a escrever. O Anderson está escrevendo meu livro sobre a minha vida, foi fácil. Pegou todos os meus diários e reproduziu, botando uma linguagem... Você que é o Anderson? Não é fácil assim, não. Não é fácil assim. Mas fazer o diário e todo dia, o último dia do mês, se recolha lá pelas 6 horas da tarde para ler o diário daquele mês. E não pode ocupar mais do que 5 páginas, porque você só vai escrever fatos realmente marcantes, importantes. Legal. Muito bom. Quando eu escrevi, dei uma palestra aqui e fui aplaudido. Boa. Perfeito. É